A gente está no Maio Laranja, não sei se deu para perceber pela minha roupa, que a gente está no Maio Laranja. E a nossa igreja fez as fitinhas do Maio Laranja. Alguém aqui não recebeu? Pode ficar com a mão levantada que vai entregar para vocês. E o Maio Laranja, eu acredito que já tenha sido dito, mas ele é para proteger as crianças do abuso sexual infantil. Então, é para prevenção do abuso sexual. E, como vocês já sabem, a gente tem tirado alguns minutos antes da ministração da palavra para que a gente possa trazer algumas informações e entender mais sobre a dinâmica do abuso sexual e preparar as nossas crianças e adolescentes para que elas se protejam e preparar a gente para que a gente proteja as crianças também. Porque, assim como as crianças têm que estar preparadas para se proteger, nós precisamos nos preparar se recebermos um relato. E eu fiquei muito feliz quando eu vi esse projeto dos Minutos de Proteção, porque é muito legal ver esse espaço na igreja para trazer essa informação, e porque são informações que precisam ser ditas, precisam chegar no máximo de pessoas possíveis, e a igreja está dando espaço para que a gente possa ajudar cada vez mais crianças a não passarem pelo abuso sexual e se protegerem, e cada vez mais os adultos saberem o que fazer. Então, eu fiquei muito feliz de saber que a gente pode estar aqui. E hoje eu vou falar sobre o silêncio da vítima. Por que é tão difícil para a vítima do abuso sexual falar sobre o que sofreu? E existem alguns fatores que podem levar a criança ou adolescente a demorarem para contar ou nunca chegarem a contar sobre o abuso sexual que sofreu. E alguns deles são: a criança pode não entender o que está acontecendo. Por que a gente luta tanto para levar informação? Porque a criança precisa primeiro reconhecer que aquilo foi um abuso. Se a criança não sabe o que é abuso, ela não vai saber quando acontecer com ela. E ela não vai saber que é errado. Então, muitas vezes, as crianças não contam porque elas nem sabem que elas passaram por isso. Elas não sabem o que é o abuso e que o que aconteceu com ela foi, de fato, o abuso sexual. Elas sentem vergonha, culpa e medo. Medo de acontecer alguma coisa com elas, ou de acontecer alguma coisa com as pessoas que elas amam, pelas ameaças. Medo de que o próprio abusador ou abusadora seja preso. Porque, às vezes, o abusador é uma pessoa que a criança ama. Isso é difícil de entender, mas, às vezes, é uma pessoa que a criança ama e ela não quer que aconteça nada de mal com ela, com o abusador também. Existem ameaças e pedidos de segredo. Então, também gera esse medo de acontecer alguma coisa. E se eu contar, o que será que vai acontecer? Então, esse pedido de segredo também faz com que a criança não conta. E, por último, a criança teme pela omissão. E de todos esses fatores, quando a vítima ela relata que ela sofreu abuso, ela quebra muitas correntes internas. Muitas. Todos esses receios, todos esses medos, essa vergonha, a culpa, ela tem que quebrar quando ela vai contar sobre o abuso sexual. Então, isso já acontece. Só que alguns deles não estão no controle de quem recebe esse relato. Mas existe um que é função de quem ouve o relato do abuso sexual fazer de tudo para que não aconteça. E é a omissão. Se uma criança vem me contar, me relatar que sofreu abuso sexual, eu não vou ter o controle sobre ela sentir vergonha, sobre ela sentir culpa, sobre ela estar com medo. Mas eu tenho controle sobre não fazer nada a respeito. Eu tenho controle sobre falar para ela ficar quietinha, porque isso é um assunto muito sério e ela não sabe o que ela está falando. Isso eu tenho controle. Então, a vítima ela precisa de muita coragem para que ela conte para a gente o que ela sofreu, e a gente precisa de muita coragem para poder fazer algo a respeito do que ela nos contou. E porque isso, pior do que a vítima ela demorar muito para contar, ou ela nunca contar sobre o abuso, é ela contar e se arrepender, porque ela contou e ninguém fez nada a respeito. Porque ela pode demorar, e provavelmente vai. Porque se ela não entende, se ela não sabe, ela vai demorar mais para contar. Mas se ela conta e ninguém faz nada a respeito, ela se arrepende de um dia ter aberto a boca.
E isso está sob o nosso controle. Então, a gente precisa, hoje, pedir para Deus que a gente possa ser capacitados, que a gente possa ser encorajado a não se tornar omissos, independente da situação. Mas no abuso que a gente está conversando sobre o maio laranja. Mas a gente tem que pedir para Deus coragem e entendimento para que a gente possa agir sobre essas situações. Porque a omissão, ela vai trazer consequências gigantescas na vida dessa criança. E a gente não pode fazer com que isso seja culpa nossa também. A gente não pode negligenciar uma situação tão grande. Então, que hoje Deus ele nos capacite a vencer esse medo, porque a gente tem medo de enfrentar. Então, que Deus ele nos capacite a enfrentar esse medo, a vencer isso, para que a gente não se torne omisso diante das situações. Amém?